Pois é, pouco acrescentar também, nós já falamos até do Moro, né? A gente teve o discurso essa semana que passou, e é um discurso de tucano, né? De um tecnocrata imbuído de uma visão megalomaníaca do papel do próprio Estado, messiânica, né? Enfim, mostrou essa cara progressista, né? Inclusive já vem há algum tempo em entrevistas e tudo dizendo: eu acho que eu fiz pouco para conter, né, a questão das armas no governo, quer dizer, traidor mesmo, né? Traidor mesmo. Não é à toa que ele tentou levar a Ilona Zabó, que o Salles deve conhecer bem também como militante aí de algumas áreas globalistas, para conselho de governo e tudo mais. Banalizou o mensalão, colocou na mesma frase, né? O mensalão, a rachadinha e emendas secretas, né? Aceitando inclusive uma expressão que veio de jornal, porque publicada no Diário Oficial não é exatamente secreta. Não falou daquilo que importa para debates sérios, como, né, a execução das promessas irreais, ou seja, demagogia, né? Então é muito decepcionante, realmente é muito decepcionante para quem, como eu, ao contrário do Salles, depositou bastante expectativa e até mesmo considerou o Moro um herói na época da Lava Jato. Agora, eu queria aproveitar também a presença do ministro para perguntar sobre uma outra questão. Nós vemos aí muito, né? Principalmente a turma, você citou o deputado Kim Kataguiri, tudo, essa turma do MBL e companhia, chamando qualquer um que enxergue virtudes no governo Bolsonaro, ou, eu vou além, que não se tornou um anti-bolsonarista histérico, feito eles, por interesses muito obscuros, né? Chama de gado. Gado que trata o presidente como um mito, né? Eles assim se referem a qualquer um que não é um anti-bolsonarista histérico. Pergunta, ministro, o senhor viu algum comportamento já mais parecido com um comportamento bovino de gado diante de um ídolo que é considerado um mito, como o dos Moretti? Você não pode sequer fazer perguntas sobre incongruências do discurso, como, por exemplo, a Ana apontou, né, o que não foi trazido. Ele não mencionou uma palavra sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre arbítrio, sobre prisões ilegais, nenhuma palavra. Né, para alguém que defende tanta liberdade, nós vimos naquela fatídica reunião ministerial que, sei lá por que motivo, ele quis tornar pública. Nós vimos ali o presidente e demais ministros preocupados em não cometer estelionato eleitoral, em defender as liberdades, e ele se retirando da sala. E ele não respondendo sobre prisões que estavam acontecendo ali na época da pandemia, claramente arbitrárias também, abusivas. Né? Então, para alguém que se preocupa tanto com liberdade, é muito estranho. Mas, de novo, eu, particularmente, não vi postura semelhante de tanta idolatria, né? Comportamento de gado mesmo, diante de um mito, de um ídolo, como eu vejo dessa garotada aí apoiando o Moro. Queria a sua opinião, ministro. Bom, Rodrigo, em primeiro lugar, antes gado do que franga, né? Então, essa turminha aí, eu acho que não tem muita credibilidade. Mas, de qualquer forma, eu tenho a impressão que o motivo que os leva a ter essa postura é muito mais de cunho marqueteiro pessoal e autopromoção deles próprios, do que efetivamente um fenômeno em torno do Sérgio Moro. Eles colaram, aliás, muitos deles, inclusive alguns que ocupam cargos públicos, como você sabe quais são, colaram a imagem no Bolsonaro quando era conveniente. E se elegeram, cada um para o seu cargo, alguns para o executivo, outros para o legislativo, se elegeram na imagem e na esteira do Bolsonaro. Aí agora que o Bolsonaro, em razão dos desafios do governo brasileiro, tem menos popularidade do que poderia ter, quem eles colaram agora? No Sérgio Moro. E vai saber em quem eles vão colar no futuro. Então, de certa forma, eu acho que há um grau de oportunismo, de carreirismo, de marketing pessoal, tentando se promover às custas de alguém, e esse alguém do momento que eles escolheram é o Sérgio Moro.